Prontinho, agora sim é para valer. Boa noite, gente. Boa noite, Alessandra Bonfim. Boa noite, Leandro Rossi. Sejam bem-vindos à minha casa, mesmo que virtualmente. Alessandra, eu já quero começar com você, dar o meu acolhimento. Querida, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. E boa noite de novo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. É um prazer poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha história. Lembrando que a Alessandra, eu vou até colocar o banner dela aqui, onde que está? Aqui, ó, ela é, como é que se pronuncia? Como é que é? Practitioner, em PNL, que é Programação Neurolinguística, e daqui a pouco ela vai contar a sua história, né, em relação à alopecia universalis. Leandro, meu amigo Leandro, que está em São Paulo. Boa noite, querido. Muito obrigado por ter aceitado o convite também. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Alessandra. Obrigado você. Gostei muito do convite, fiquei muito feliz. E estamos aí. Foi uma noite de conversa. Vamos ver o que vem. Vai ser uma viagem aqui, hein? Eu quero rapidamente, então, fazer aqui uma breve apresentação. Primeiro, da Alessandra, como eu falei, ela possui alopecia universalis, que desde os 13 anos, né? Eu vou deixar para ela falar melhor sobre isso. E ela é casada, mãe de 3 filhos, bancária, graduada em administração. E hoje, também, como eu falei, está iniciando uma atuação como practitioner na área de PNL. E o Leandro Rossi é um parense, né, Leandro? É um parense. E a Alessandra é paulistana. Sim, com muito orgulho. É, assim como eu. O Leandro, ele é especialista em escuta clínica, psicanalítica, né? Atende como psicólogo e psicanalista, atua na rede clínica da Escola de Psicanálise do Campo Lacaniano, em São Paulo, e também é aluno do Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política da USP. Depois o Leandro fala mais um pouquinho aí da sua trajetória profissional. E o Leandro também é cantor. O cara, eu falo para você, o cara pode valer. Ele é compositor, já atuou em teatro e também, de vez em quando, se aventura aí nas artes plásticas. Alessandra, quem não te conhece, né? Então fala mais um pouquinho aí. Quem é a Alessandra, o que é a alopecia? Bom, Sérgio, a alopecia é uma doença autoimune, né? É um processo inflamatório. O meu organismo combate o nascimento do cabelo, né? No meu caso, eu tenho alopecia universal areata universal, que é do corpo inteiro. Então, eu perdi o cabelo tanto da cabeça como de todo o corpo. Mas existem vários tipos de alopecia, tá? Tem alopecia androgenética, né, que ela é só uma parte da cabeça, aquela calvície, tanto feminina quanto masculina. Tem alopecia que é causada só na barba, que ela tem um nome diferente, ela chama barbai. Tem uma alopecia que se chama eflúvio telógeno, que é a alopecia causada por outras doenças, né? A queda de cabelo em grande quantidade, causada por algum trauma ou outras doenças. Tem também a alopecia cicatricial, que ela é assim, ela dá umas feridas, né? Ela cai e fica uma cicatriz no local da queda. Então, assim, hoje em dia tem bastante tipos de alopecia. Os tratamentos também ainda são, assim, não tem cura, né? Então, são tratamentos para amenizar a queda de cabelos, em alguns casos ajudam. No meu caso, não teve muita resposta. Eu tive alopecia aos 13 anos de idade. Então, até os 13 anos, eu tinha o cabelo normalmente. E, de repente, em 15 dias, o meu cabelo começou a cair.
né? A gente buscou muitos médicos na época e fiz vários tratamentos, ninguém descobriu o que é. Quando, então, um médico, né? A minha tia trabalhava no Hospital do Câncer, em São Paulo, e aí esse médico fez uma biópsia e determinou, né, lá que era a alopécia. E a gente tentou alguns tratamentos e nasceu o cabelo na época, mas, assim, os tratamentos é a base de corticoide, né? E quem sabe o corticoide, ele faz muito mal pra gente. Então, eu tive muitas reações e precisei cortar o tratamento e o cabelo caiu novamente, dessa vez caindo do corpo todo. E como os tratamentos são assim, não existe uma resposta, né, definitiva. Os médicos falam, vamos tentar. Eu acabei desistindo. Deixei na mão de Deus e falei, se eu tenho que viver assim, eu vou viver assim, e pus a alopecia lá em último lugar e fui tocar minha vida, entendeu? Entendi. Fala mais um pouquinho. Quando você tinha 13 anos, né, uma adolescente, né, com todos os seus sonhos, os seus planos, as suas dúvidas, né, que são características de qualquer adolescente, de repente você se depara com um desafio e começa a descobrir que isso vai te acompanhar por toda a vida, né? A questão do preconceito, da aceitação antes, né? E também da família. Eu queria que você compartilhasse conosco. Sim, Sérgio, foi muito difícil para mim, né? Aos 13 anos, perder o cabelo. Eu estava na fase, né? Eu estava na 8ª série, e antigamente, né? Ensino fundamental. E assim, encarar todo mundo na rua, porque desde quando a gente nasce, né? Principalmente as mulheres, a gente tem essa vaidade com o cabelo, né? O cabelo, ele tem um símbolo muito grande na vida das pessoas, e isso é histórico, sabe? Alguns povos determinam o cabelo como poder, né? Então, é estranho para a sociedade, né, uma mulher careca. E quando isso aconteceu, eu tive que encarar, né? Na minha época, não tinha, assim, tanta informação como hoje. Hoje a gente tem a internet, as redes sociais, né? A gente tem acesso a psicólogos, né? E terapias. Então, eu tive que lidar com isso meio que sozinha, com o apoio da minha família, é claro. Mas eu não tive essa ajuda, assim, psicológica. Na escola foi assim, no começo, o pessoal já me conhecia e acompanhou a queda. Então, nessa parte foi fácil. Mas quando eu passei para o 2º grau foi difícil, porque eu fui para uma escola que ninguém me conhecia. Eu tinha ganhado uma peruca de presente, e perucas são caras, sabe? E naquela época eu não tinha uma condição financeira, assim, para comprar uma peruca nova. Então não tinha a naturalidade que tem hoje as perucas de hoje. Então dava para perceber que era peruca. E aí um dia na escola um menino veio, bateu a mão na minha cabeça e gritou para todo mundo que eu usava peruca, né? Então aquilo foi um terror, porque todo mundo queria ver quem era a menina da escola que usava peruca, como se eu fosse um ET, né? Então foi muito difícil para mim encarar isso tudo, porque no dia seguinte eu tinha que voltar para a escola ou parar de estudar, e eu não queria parar de estudar. Então eu continuei, né? Terminei o meu 2º grau. Nessa época eu fazia o tratamento, e esse tratamento era no Hospital do Câncer. Então eu entrei em depressão, não queria sair na rua. Eu ia para a escola, mas voltava para casa e acabou. Não queria sair. Se minha mãe me pedisse para ir numa padaria, no supermercado, era morte. Porque eu não queria ver ninguém. Eu me trancava no quarto, eu chorava o dia inteiro, né? E pedia a Deus, assim, para me levar, como se isso fosse uma coisa ruim, sabe? Mas aí, fazendo o tratamento lá no Hospital do Câncer, embora eu não tivesse câncer, mas era por conta do dermatologista que sabia do meu problema, um dia eu me deparei, sabe, sentada, e vi uma cena de uma jovem de 15 anos com câncer de pele e desenganada pelos médicos. E não tinha tratamento mais para ela, né? E aí foi quando eu pensei, o que eu estava fazendo ali, né? Do lado esquerdo era uma ala de crianças com câncer nas vistas. Do lado direito era uma ala de pessoas com câncer de pele, nariz, ouvido. E eram pessoas que estavam lutando pela vida.
A alopécia, ela afeta a gente emocionalmente pela estética, mas é só. Eu não sinto dor, eu não tenho nenhum problema físico, a não ser mesmo a falta do cabelo. Então, naquele dia eu decidi que se eu tinha que viver, se eu tenho uma missão e eu tenho que seguir com ela, eu tinha que viver, parar de chorar, de reclamar e tocar minha vida. E foi quando eu saí da depressão. Em relação à família, Sérgio, eu sempre tive o apoio deles, tanto dos meus pais, quanto dos meus filhos, do meu marido. Meus primos, eu sou de uma família muito grande, meus pais, tanto a minha mãe quanto meu pai, tem bastante irmãos, então eu tenho muitos primos, e em nenhum momento eu lembro, assim, da minha vida, que algum deles falasse qualquer coisa que me magoasse ou me machucasse, pelo contrário, eles super me protegiam, né, eles sempre cuidaram muito bem de mim. Então, eu não tive, eu posso falar assim que eu tenho total apoio deles. E só que durante anos eu ainda usava peruca, né? E me sentia mal com a peruca, porque coça, esquenta a cabeça. Eu tinha muita dor de cabeça por usar ficar o tempo todo com aquilo na cabeça. Embora eu tivesse deixado a alopécia de lado e tivesse tocando a minha vida, ela ainda me incomodava, porque quando eu olhava, eu trabalhava o dia todo, chegava em casa, olhava no espelho e me deparava com uma realidade diferente, sempre pensando assim, eu não sou essa pessoa do espelho. Mas aí, no ano passado, quando começou a pandemia, eu conheci um grupo no WhatsApp, é um grupo de alopécia, né, administrado pela Lilian Correia. A Lilian tem alopécia desde os 8 anos de idade, né, então, e esse grupo tem homens e mulheres com alopécia dos mais diferentes tipos. E a gente começou a trocar ideia e conversar e falar das nossas experiências. E aí aconteceu também um fato engraçado. Eu fui para a praia, eu tinha comprado uma peruca com meus amigos do Rotary, eu sou rotariana aqui em Amparo, e a gente foi para a praia, eu estava com uma peruca nova e resolvi entrar na água, né? E aconteceu até um fato engraçado, porque eu tomei um tombo na água e a minha peruca foi embora, né? E aí eu tive que encarar sozinha, né? Meu marido me abraçou, me deu força ali, mas eu tinha que sair da água. E aí eu saí e me senti bem, assim, porque as pessoas não me olhavam mais, eu não sentia aquele olhar estranho que eu tinha medo de sentir, né? E aí, juntando com o grupo de apoio e mais tudo isso, eu decidi que eu queria parar de usar peruca. Tá, então, vamos guardar esse momento aí, e daqui a pouco a gente fala mais sobre essa decisão sua, que é recente, tá? E eu quero, nesse momento, chamar o Leandro, agora, aqui na nossa roda de conversa. Leandro Rossi, psicólogo e psicanalista. Leandro, o título aí do nosso encontro hoje é Autoestima e Amor Próprio. O que precisamos está dentro de nós. E eu quero, então, que você faça uma introdução aí, né, a esse tema. E eu já pergunto, realmente o que nós precisamos está dentro de nós? E como encontrar esse caminho, Leandro? Bem interessante, Sérgio. Você fala. Alessandra, maravilhoso escutar você falar. Incrível mesmo. Então, eu acho que é por aí mesmo. Que ela já veio falando, concordo. Eu acho que a gente não tem muito controle da vida. A hora que vem, já está acontecendo, né? E o que eu não sei, o que eu senti, assim, te ouvindo, foi na hora que você integrou as coisas, né? A hora que esse tombo na água do mar aí, bem no finalzinho, parece que junta, né? Enquanto ficava tentando deixar de fora para tocar a vida. E quando você falou de tocar a vida, eu escutei o touch, sabe? Tocar mesmo, né? Tocar a vida. Eu sei, é uma expressão, né? Que você quis dizer, vamos tocar a vida, tal. Mas eu escutei o verbo do sentir, né? Do tocar. Então parecia isso, né? Deixando a coisa de lado para tocar a vida. De repente, não. Toca a vida, né? Vai que vai, né? Acho que é por aí, Sérgio. Não sei se serve um pouco. Acho que para isso que você fala, né? Se está dentro da gente ou não. A gente tem de tudo, né? Um pouco. Tudo é muita coisa, mas o que a gente é, então, né? Também. Né? Qual parte da gente desconhecida que também entra em jogo, né? Para a gente avaliar isso, né?
Como que você define autoestima e amor próprio, Leandro? O que é autoestima e amor próprio? Nossa, Sérgio, que pergunta, hein? Eu nunca pensei nisso, cara. Acho que é muito singular, né? Cada um vai ter um saber aí sobre isso, né? O que é que seria aí? E A gente esse, tava... esse saber tem muito a ver com as vivências e as experiências próprias de cada um, né? Total, é isso aí, né? É um sujeito, cada um é um sujeito, né? Esse sujeito é que vai coordenar aí a vida, né? Se é que pode se chamar de coordenar, também não sei se dá para se chamar disso, né? Mas, ó, aquele dia a gente, né, conversou esses dias, e autoestima, para mim, eu nunca tinha pensado mesmo o que era, mas conversando com a Alessandra e com você aquele dia, o que eu passei a achar agora, eu não fui atrás de literatura, não estou falando de uma pesquisa científica nem nada, tá? Não li artigo nenhum, pensei eu entendi que é como se fosse o ato, né? Quando a gente se convoca, nosso sujeito, a gente calcula um ato durante a vida inteira, mas tem uma hora que a gente vai e faz o ato, né? Então, que cálculo é esse que eu pensei no estima? Lembra do cálculo, né? Que estimativa, um cálculo. Então, autoestima, será que é um cálculo de mim mesmo? Fiquei viajando assim, né? Então, eu pensei isso, que é essa hora que a gente faz um cálculo e fala, bom, agora eu vou. Ah, mas pode dar errado, vou assim mesmo. É a decisão, né? É a iniciativa e a decisão, né? Eu acho que esse cálculo sabe esse cálculo, Sérgio, antes da iniciativa da decisão, um calculinho, a gente fala, será que vai dar? Bom, vai dar, mas pode ser que não dê, mas eu vou mesmo assim. Eu acho que aí a autoestima, para mim, seria esse cálculo automático que a gente faz, assim, né? Será que vai dar? Pode ser que não, mas agora eu vou fazer, né? Assumir o risco sem saber o que acontece amanhã, né? É tipo quando começa a andar, né? Você tem que pôr o pé para daí vir o chão, né? Senão não anda. E esse processo tem relação com autoconhecimento? Então, Sérgio, eu acho que sim. Eu acho que tem a ver. O autoconhecimento, se ele ficar, para mim, num modo muito racional, eu acho que ele não garante tudo. Se bem que tudo, de novo, é muita coisa, mas, tipo assim, o que é o humano, né? O tamanho do humano, se ficar uma autoconhecimento muito racional, eu acho que não comporta a parte do desconhecido. Essa parte que causa em nós algum dano, inclusive no corpo, às vezes, né? Que traz a morte no corpo, que todos nós temos a morte no corpo, né? A morte está no corpo, né? Então, o autoconhecimento vai gerar alguma coisa? Eu acho que aí precisa abrir, acho que hoje não vai dar tempo, seria impossível também, até em 1 hora fazer, muito mais em 1 segundo, assim, né? Mas eu acho que vai cair essa coisa do autoconhecimento, Sérgio, para a questão das ancestralidades, tá? Mas sem entrar muito a fundo disso, mas assim, a gente faz o que o pai fazia, ou o avô fazia, ou outros homens faziam. Então a gente faz o quê? A gente faz o que os vivos fazem, né? Ou o que os mortos fizeram. O que a gente está repetindo aqui, né? Porque tem 2 tipos de humanos, os que vivem em cima da terra e os embaixo, né? Os que em cima são os que estão andando, mas tem os que já estão enterrados. E eles também fizeram coisas, e a gente repete o que eles fazem também, né? Então, muita coisa aí vem ecoando no nosso funcionamento, né? De uma parte desconhecida. Então, acho que o autoconhecimento a gente precisa pensar no viés da psicanálise, né? Pela escuta do que a gente fala, ainda que não tenha tanto sentido, né? Mas sempre de olho nisso que a Alessandra frisou, o ato, né? O ato. Essa coisa que veio e aconteceu. Porque podia bater a água e você podia ter voltado atrás e colocado outra peruca e tal. Não, mas ali você tomou um ato, né? E aí... Legal. Isso aí, mas o que eu acho, né? Eu acho que foi, assim, um gatilho que eu precisava, né, para fazer uma coisa que eu já tinha vontade. É que, assim, sabe, Leandro e Sérgio, a gente se preocupa muito com a sociedade, com a aparência, o que vão falar da gente, o que vão dizer, o que vão pensar. E, na verdade, a gente precisa estar bem, a gente tem que se sentir bem. Então, o que eu tenho notado é que o meu medo era me aparecer e, de repente, aconteceu o que aconteceu naquela época da escola, né? Alguém gritar e eu me senti constrangida. Mas só que depois que eu tomei essa decisão e decidi não me importar mais com isso, então eu não percebo mais olhares, eu não percebo se alguém fala ou se alguém ri.
Porque eu estou muito bem. Eu estou me sentindo muito bem, estou me sentindo liberta, estou me sentindo muito leve, porque era como se eu carregasse um peso nas costas, como se eu estivesse cometendo um erro. E não é, né? A gente, é uma questão de aparência física, que hoje eu não considero a alopécia como uma doença para mim, né? Ela é uma doença autoimune, mas existe um grupo até que fala, alopécia é um problema ou é uma doença? Ela foi durante anos para mim considerada um problema e hoje eu considero assim a minha careca como uma questão de estilo, né? Tem mulher loira, tem mulher morena, eu sou careca, então seria o meu estilo. Já não considero isso mais como uma doença e não me preocupo mais com isso. Eu quero destacar um trecho aí da fala da Alessandra e jogar aqui de novo o nosso psicólogo na roda. Leandro, que ela falou, né, que a gente vive muitas vezes em função do outro, né? O que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer. Mas isso faz parte do nosso dia a dia, né, Leandro? Eu acho que é impossível a gente viver alienado também às opiniões do outro, né? De alguma forma vai impactar em nós o olhar do outro, a opinião do outro, né? Claro que a gente não pode se pautar, a nossa vida não pode ser guiada pelo outro, mas eu vejo por mim, né? Desde sempre sair na rua de cadeira de rodas, né? Aqueles olhares, né? Ó, coitadinho, ou então, ó, o exemplo de superação, ele não anda, ele é tão feliz. E o pior ainda é escutar, nossa, ele não anda, é tão bonito, né? O que você fala a respeito disso, Leandro? Parece que você fala de um ideal, né? O ideal que a gente tenta ser para o outro, né? O ideal do outro, assim. O que será que aquela pessoa pensa? Essa coisa de uma estranheza, né? Que a gente sente, às vezes. Chegou num lugar, qualquer um às vezes sente, né? Chega num lugar, fala, nossa, todo mundo me olhou com uma cara, assim, né? E, bom, a gente tem milhões de relatos nesse sentido, né? Mas essa estranheza, e aí não acaba aí, né? Acaba que a gente começa a tentar imaginar, então, o que o outro queria, a gente começa a tentar fazer, né? Fazer esse ideal do outro, né? A gente tenta preencher aí algo que, sei lá, vai ser meio vazio mesmo, porque, não sei vocês, mas às vezes eu acho eu mesmo super estranho, assim, imagina o outro, então, o que não vai achar de mim, né? Se eu, às vezes, me estranho, eu falo, meu, o que é isso que eu sou? O que é esse eu, né? O que é esse eu? O que é o Leandro, né? Leandro é o nome, cara, que a minha mãe deu, meu pai deu, mas ele é o Leandro, ele começou a se construir, né, um eu ali. Mas será que isso é tudo que eu sou? Será que eu sou só o Leandro? Será que você é só o Sérgio, você é só a Alessandra? Né? E lá dentro, e no fundão mesmo, no inominável, no impossível, quem são vocês, né? Leandro, mas é que assim, às vezes, o que eu quis dizer, às vezes a gente se preocupa, por exemplo, e você vai se arrumar para sair. Muitas vezes, principalmente a mulher, ela se preocupa em estar bonita, mas às vezes ela não está confortável. Ela põe um salto que machuca, ou uma roupa que aperta, então ela está bonita para agradar o outro, porque ela está se sentindo mal, ela está... Então, assim, tem uma hora da vida da gente, talvez foi o momento que eu encontrei para mim, de me sentir bem comigo mesma. E assim, e acho que quando eu tô bem, eu me sinto bem, eu passo isso pro outro também, que eu tô bem, que eu tô feliz. Então, eu acho que para um pouco de... A gente vive numa sociedade, claro que a gente se preocupa com as opiniões, né, em agradar, mas assim, a gente não pode, acho que em tudo, né, querer sempre agradar o outro em tudo, e a gente tem que pensar em ser feliz. O que eu busquei dentro de mim, essa questão de autoestima, é de me valorizar, né? De me aceitar como eu sou. Porque se eu não me aceitar, como é que eu quero que a sociedade me aceite se eu não me aceitava? Né? Se eu olhava no espelho e era infeliz comigo mesma. Então, hoje é diferente. Sim, sim. É isso mesmo, Alessandra. Só continuando, então, o que eu estava dizendo, tem essa coisa do ideal do outro, né? Que é um ponto, mas não pode parar nele, não, tá? É isso mesmo. Tem que continuar. Porque o começo, né, achava que só ia ter o ideal do outro, então algumas instâncias, o ideal do outro e também o ideal do eu, né? E que
a gente idealiza para nós também. Acho que aí você vai por aí, né? E também tem uma outra coisa, né? Que dá para a gente escapar dos ideais, né? Porque ideal é para dar errado, né? Por isso chama ideal, né? Para não funcionar. Né? Então, tem o ideal do outro, o ideal do eu e o que a gente, no fundo, acha mesmo, né? Tem 3 instantes. Então, concordo sim contigo. É isso mesmo. Era aí que eu queria chegar. Alessandra, e aí, esse ano, quando 2021 começou, você já, à 00:01 do dia 1º de janeiro de 2021, você já estava determinada a não usar mais os acessórios e se mostrar como você realmente é? Ou ainda foi um processo lento? E como é que foi a reação das pessoas diante disso? Conta pra gente. Não, eu acho que a decisão já estava dentro de mim, sim, né? Porque acho que todo o processo de mudança, ele vem vindo devagar, você vai construindo ele dentro de você, né? Ninguém toma a decisão do dia para a noite, né? Você vai construindo. Quando aconteceu a situação da peruca na praia, né, eu pude sentir a diferença já no olhar das pessoas. Antigamente, as pessoas olhavam e riam. Dessa vez, eu entrei no restaurante e percebi que as pessoas sentiam vergonha de me encarar. Acho que para não me constranger. Então, dali eu já comecei a me sentir até mais à vontade. Falei, as pessoas não estão me olhando estranho. E aí, ainda comprei uma peruca e continuei usando. Só que aí comecei a tomar decisão. Falei, eu vou para academia sem peruca. E fui para academia. Fui muito bem recebida pelo pessoal da academia. Quero deixar um abraço lá para a Academia Movimento de Pedreira. Eu fui muito bem recebida por eles e não senti em nenhum momento, assim, nenhum tipo de constrangimento. E aí o pessoal do meu serviço falava, e aí, né? Quando é que vai ter a mudança? Mas eu tinha ainda um pouco de receio, né? Porque eu trabalho com o público, né? Eu sei que as pessoas iriam me perguntar, muitos acham, quando vê uma pessoa sem cabelo, que está fazendo quimioterapia, né? E aí, já, às vezes, já sente pena e tal. Aí, teve um dia que eu falei, não, é hoje. Hoje eu vou ser. Teve também uma amiga que me ajudou muito, tá? Eu trabalho no Banco do Brasil e eu resolvi procurar dentro do banco para ver se tinha outras pessoas com alopecia e encontrei uma colega, né, em Minas Gerais, Itajubá, é a Carol. Eu achei ela no Instagram e comecei a conversar com ela e ela me ajudou muito nessa questão de aceitar a alopecia como uma característica, sabe? Ela falou para mim, porque ela nasceu com alopecia a vida toda, e então foi um processo diferente para ela. E então ela me ajudou com as palavras dela, com livros, e aí eu falei assim, agora eu vou para o trabalho sem. Então, o primeiro dia foi maravilhoso, gente, libertador. Eu agradeço aos meus amigos da agência, um abraço para todos eles. Eles foram muito acolhedores, me colocaram para cima, recebi muitos elogios. E os clientes também, né? Porque os clientes, eles chegavam, tá tudo bem com você? Ah, tô ótima. Você mudou a aparência? Você tá fazendo algum tratamento? Não, aí eu conto a história. Não, eu tenho alopecia, só não tenho cabelo. Nossa, parabéns pela sua atitude. E aí isso foi só me levantando mais. E aí eu parei. Não pus mais a peruca, ela tá aqui guardada, eu pensava em usá-la como acessório de vez em quando, mas acho que a minha cabeça não aceita mais, sabe, Sérgio? Porque quando eu penso em colocar, não quero ficar assim mesmo. De vez em quando eu ponho um turbante, uma touca, mas não aguento ficar com nada, eu quero ficar sem, me sinto mais livre. Uhum. E aí, Leandro, o que você acha disso? Muito legal, né? Quero saber se eu posso fazer uma pergunta para a Alessandra aqui, que eu fiquei curioso. Sabe por quê? Eu estou escutando muito mais do que esse lance só da peruca, assim. E eu gostaria que, se você puder falar um pouco, aproveitando o momento que a gente está, inclusive social, do nosso país, sobre essa questão que você fala do salto alto, do fazer para o outro. Eu acho que vem junto alguma coisa, escuta aí né? Tem uma cor aí, né, que você fala disso. Você podia contar um pouco para a gente? O que foi que você pensa? Como é que é o seu posicionamento mesmo, sabe? Sim, porque, como eu te disse, durante muitos anos eu me preocupava com o que iam falar de mim.
me preocupa. Acho que depois do processo que eu tive na escola, então eu tinha medo de entrar no meio de uma multidão. Se tinha uma festa, eu ficava sempre num cantinho escondida, porque eu tinha um medo de alguém bater a mão na minha cabeça e gritar que era peruca, ou puxar, sabe? Mas em casa, eu sempre fiquei à vontade, minha família, meus primos, desde pequena, eles me veem assim, então nunca precisei usar peruca em casa. Mas é assim, tocou a campainha, eu corri e colocava. Então eu me escondia. Quando eu resolvi me libertar disso, que eu comecei a me sentir bem, então eu me sinto mais bonita. É engraçado, né? Porque antes gastei dinheiro com peruca e cabelo é uma coisa cara. Eu cheguei a pagar 3, 4 mil reais numa peruca. Né? Elas são caríssimas. E dava uma naturalidade. Então me arrumava, mas agora é diferente. Quando eu me arrumo, agora eu me sinto mais bonita. Eu me sinto mais leve. Então parece que eu tô bem melhor. E essa questão que eu falo, né, do salto alto, é que a gente realmente se preocupa e muitas vezes está bonito, mas para agradar a sociedade, né? Existe um padrão na sociedade que a gente sabe que existe e exige. Muitas meninas hoje se preocupam com isso, né? A gente vê aí hoje na adolescência muitos problemas de suicídio por conta de aceitação, às vezes porque tem um peso um pouco acima, e aí elas não se sentem bem com o seu corpo, né? E quando ela não se sente bem com o seu corpo, ela acha que ninguém vai olhar para ela acha que ninguém vai gostar dela daquele jeito. E meninas, é mentira, porque se tiver que gostar de você, vai gostar de você como você é, como a pessoa que você é por dentro, né? E isso eu tenho, graças a Deus, eu tô casada há 24 anos, o meu marido sempre gostou de mim do jeito que eu sou. Então, eu sempre falo para as meninas que você vai encontrar alguém que goste de você como você é. Então, eu acho que você tem que pensar e se sentir bem. Não sei se eu te respondi. Isso aí. Lembrando que o pessoal que está aqui conosco também pode mandar perguntas, viu? Eu tenho aqui já alguns comentários, que eu quero destacar, da Neuza Nascimento, que ela diz que a gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar e a gente acaba perdendo grandes oportunidades, né, de sermos mais felizes. E o Rogério de Campos Bueno diz o que o outro pensa, é ele que pensa, e não devemos confundir com o que nós sentimos. Deixa o pensamento do outro para ele guardar. Leandro, por que principalmente os adolescentes se abalam tanto com a opinião do outro e aquele sentimento dele não se pertencer a algum grupo? Porque hoje se fala muito do pertencimento, né? Eu já passei fases da vida que eu me sentia que eu não me pertencia à sociedade. Sabe, depois, veio a maturidade e tal, é um processo que acabou ocorrendo naturalmente e eu até nunca fiz terapia, né, em busca de ajuda, o que eu acho que é super importante a terapia, tá, nesse processo. Mas voltando à minha pergunta, por que tem tanta gente que se abala a ponto até de entrar numa depressão e cometer suicídio por não se sentir, por não se pertencer àquele lugar, àquele círculo? Sim. Não sei se foi claro a minha pergunta. Você falou de adolescente, né? A adolescência é um período em que está saindo da família, né? E procurando grupos onde tem afinidades de tema, transferência pelo tema. Gosta disso, gosta daquilo, e aí vão se montando os grupos, né? E isso é importante da gente escutar mesmo. O que acontece, Sérgio, é que dependendo da época, desde que, né, o humano está aí, vai tendo alguns surtos, como se fosse surto de doença mesmo, tipo essa pandemia que a gente está tendo, é um surto, né? Igual quando dá surto de malária e tal. Também acontece isso com, né, as questões psíquicas, claro. Assim como teve a histeria, depois teve a neurose obsessiva, e ninguém precisa ter medo desses termos, tá, gente? São termos que não são doenças, são estruturas, né? Então, assim, hoje em dia, parece que tem um surto de uma neurose narcísica, né? Onde as pessoas, elas estão
cultuando o próprio corpo muito, né? Elas estão muito ligadas ao Instagram, elas estão muito ligadas a essa produção do corpo, né? Cirurgias plásticas, alterações, homens e mulheres, muitos e muitos homens também. Já saiu da coisa da cirurgia plástica ser para mulher, como era um tempo atrás, né? Tempão atrás, já faz bastante tempo que isso mudou. Então, esse culto ao corpo, essa coisa da imagem, essa supervalorização da imagem, empresariar o corpo, né? Essa coisa que nas escolas, já às vezes na 5ª série, as crianças já estão tendo aula de empreendedorismo. Na escola particular aqui de São Paulo está acontecendo isso já. Então, você começa a ensinar uma criança de 11, 12 anos a empresariar o corpo, como se a gente colocasse nosso corpo na lógica do discurso capitalista, né? Como se a gente fosse um produto, né? Como se nosso eu, né, corpo, não exatamente o eu pensante, mas o eu corpo, fosse um produto, e aí, claro, vai incluir o eu pensante também, porque ele vai ficar nesse drama, né, de ficar produzindo dinheiro, né, e o corpo, ele acaba sendo um objeto que acaba sendo utilizado mesmo, né, cada um utiliza o teu, mas às vezes a gente vai partir para a ideia do Narciso. Vocês conhecem a ideia, o mito dele, que ele se apaixonou pela própria imagem, né? Depois, quem quiser, um dia a gente volta e fala disso. E é interessante isso, né? O quanto o humano ele se atrai com a imagem. Não sei se vocês têm bichinho em casa, né? Ou já tiveram, alguém que tem. Você já viu o cachorro arrumando o cabelo, olhando no espelho? Né? Eles passam no espelho, eles veem a própria imagem. Pô, um ou outro que dá umas encaradas, às vezes se assusta, sai correndo, né? Então, assim, é o humano que para, né? É o humano que para ali e fica se olhando, né? Atrás de uma coisa que até volta para o mito aí, que é a beleza, né? A gente tem um lance com a beleza, né? Quem tem dinheiro quer beleza, né? É muito aliado, os poderosos, né? Muitos de muita grana, eles querem o quê? A mulher mais bela, o castelo mais bonito, né? O carro mais bonito, mais legal. Então, o poder, ele está sempre de olho na beleza, inclusive comprando arte, né? Comprava dos artistas, antigamente, era só quem tinha muita grana que tinha mesmo. Hoje em dia, não, a gente tem a digitalidade, a gente faz arte em qualquer lugar, mas antes não. Então, eu acho que vai por aí, né? E aí, o adolescente que, de repente, não se enquadra ou acaba sendo excluído. A gente lembra, há pouco tempo atrás, uma brincadeira que levava as crianças ao suicídio, né, na internet, não sei se vocês lembram, deu um trabalhão isso daí por mais de ano, assim. Uma época ficou muito moda também se cortarem, isso começou a ficar popular por causa da internet, né? A internet traz as coisas muito bacanas pra gente, isso que a gente está fazendo agora. Por outro lado, ela traz uma informação e a gente, às vezes, não consegue, a gente ainda não tem estrutura para lidar, né? E aí, era bem complicado mesmo, né? A quantidade de adolescentes que apareciam e de mães e pais também assustados aí, com medo de que acontecesse alguma coisa, né? E a gente precisa, assim, abrir escuta nesses casos para... Por conta... Aí é isso que a Alessandra aponta. Você vê, tem um tempo, né? Desculpa se eu estiver falando demais, tá? Você me fala que eu paro. Mas como você está falando, vamos usar, né? Já que você está... Eu achei rico, assim, demais. Agradeço muito você vir expor, sabe? Tipo, coragem tanto, assim. Mas essa coisa do tempo, do dia que você foi para a escola e do dia que você estava na praia com teu marido. Esse tempo a gente consegue, na transferência, a transferência ela tem a ver com o tempo do sujeito em relação ao próprio desejo, né? Então, eu acho que tem algo nesse tempo que talvez, não é garantia também, talvez, tá? Possa mexer falando, mas não só falando, tem que se posicionar também, né? Foi-se o tempo em que se achava que a análise era só falar. Tem que falar, tá, no começo, beleza, fala. Mas tem um engajamento naquilo que se fala, porque senão não se escuta nada, né? Cara, cada um no seu tempo, né? Mas, enfim. Alessandro, e hoje você está, inclusive, usando as redes sociais, ocupando esse espaço para falar, né, e para convidar as pessoas que, de repente, vivenciam não só a alopecia, mas outras, né, situações. Você está convidando elas, você está provocando, você está falando, né? É importante, né, Alessandra, falar, né, e convidar as pessoas a pensarem conosco, né? Sim, eu acho, até lembrando um pouco do que você falou agora há pouco, Sérgio, como eu tive depressão,
E eu falo assim, na minha época, eu não tinha o acesso à informação e não tinha acesso a psicólogo, então, meu psicólogo foi Deus, porque, né, eu tenho uma fé muito grande e era com ele que eu conversava todo dia e era para ele que eu chorava. Mas hoje, né, hoje você tem muitos canais para buscar ajuda, né? Então é preciso realmente estar atento, principalmente aos jovens, e assim, e buscar essa ajuda, né? Porque a gente não consegue tudo sozinho. A gente precisa também do outro para isso, né? Então hoje a gente tem psicólogos, terapeutas, psicanalistas, né? A gente tem ajuda de toda forma. Então, mesmo que você tenha vontade, muitas vezes você não tem coragem, ou alguma coisa ainda te prende, algum tipo de crença, né? Ou a forma como você foi criado, ou coisas que você traz do teu passado que te prende, te impede de tomar, às vezes, alguma decisão que vai ser boa para você. Então, por que não buscar ajuda, né? Eu resolvi colocar a minha história na internet porque eu acho importante que outras pessoas saibam, não só que tem alopécia, mas que tenha qualquer problema de saúde, não menosprezando, porque eu acho que cada um sente a sua dor. Porque o que parece ser simples para uma pessoa, para outra não é. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas ela só não tem cabelo, mas quem perdeu o cabelo sabe a dor que é, né, de encarar tudo isso. Então, uma vez eu vi umas meninas preocupadas, ela estava fazendo um tratamento de câncer e estava preocupada com o cabelo. E aí, né, conversando com ela, eu falei assim, não, você tem que estar preocupada com a sua vida. Você tem que pensar em viver, em se curar. O cabelo vem depois, ele vai voltar, né? Então, eu brinco às vezes, eu falo, não vem chorar de cabelo para mim não, porque é engraçado. Mas, assim, é importante sim, entender que não é um momento fácil, seja o problema que for, mas é tentar se aceitar, né? É esse processo que não é rápido, o meu demorou anos, né? Mas que ele tá aí. Quando você tem vontade, você consegue, né? Seja para coisas fáceis como até ou mais difíceis, sabe? Até perder peso. Eu, em agosto do ano passado, eu decidi começar um tratamento, né, Sérgio, que eu te falei, que é o protocolo de Coimbra. Né, eu tomo suplementação de vitamina D, não para alopécia, porque 30 anos, né, a alopécia, a minha não tem reversão. Mas para evitar outra doença autoimune, porque uma doença autoimune, ela faz com que o seu organismo geralmente desenvolva outra, e eu já tenho na família, né, antecedentes de diabetes, de lúpus, então eu comecei esse tratamento. E eu tava com quase 90 quilos. E assim, eu não me sentia bem com esse peso. Eu me sentia, eu passava mal, não aguentava subir uma escada. Eu falei, não sou eu assim. E eu comecei uma dieta, e hoje eu perdi 20 quilos. Eu tô me sentindo muito bem. Além de largar a questão do cabelo, né, eu tô sentindo o meu corpo bem, eu me sinto com mais energia. Então, o meu recado para as meninas, ou para as mulheres ou para os homens que está passando por algum tipo de problema, né? Que a gente está aí para ajudar, para conversar, né? Para você tentar se achar, né? Porque muitas vezes a gente se sente perdido, sem saber o que fazer. Então, assim, primeiro a gente precisa se achar, né? Saber o que você quer para você, aonde você quer chegar, né? Pensar estrategicamente na sua vida, né? Porque é você que vai conduzir ela. E o que você quer conduzir, né? O que você quer para o seu futuro? E aí buscar, né, as ferramentas para isso. Seja o psicólogo, seja terapias, seja a PNL, né? Depois a gente vai falar um pouquinho dela. E buscar essa ajuda e se encontrar na vida. E sabendo que algumas coisas vão dar errado, né, Alessandra? Também, né? Sim. Nem tudo vai vão ser. Dar errado. Sim, a vida da gente é assim, né? Altos e baixos. Eu vou falar que tem dia que você acorda assim e fala, hoje eu não quero nem olhar no espelho. Isso é normal de ser humano, né? Não é que nossa, agora todo dia. A gente tem dia que a gente tá triste com qualquer coisa, né? Às vezes uma bobeirinha mesmo, é normal. E às vezes a gente toma caminhos também que não é legal pra gente, você se arrepende, mas a gente pode mudar. Enquanto tem vida, a gente pode mudar. Né? A gente pode
A gente está aqui para errar e aprender, porque errar é normal. Então, nem todas as decisões que a gente tomar tem que ser acertadas, né? Mas a gente pode corrigir. Antes da Alessandra falar sobre a PNL, tem duas perguntas aqui que eu acho que elas estão mais direcionadas ao Leandro, que é o Gustavo Raggio, né, entrando aí no assunto da internet, como que os pais podem instruir os filhos na questão da autoestima em uma era onde os jovens, cada vez mais cedo, estão tendo acesso às redes sociais diversas. E o Rogério, né, complementa a pergunta do Gustavo. Na sua opinião, os pais deveriam colocar limites mesmo de uso, né, da internet, das redes sociais, especialmente aos filhos menores, Leandro? Tá. Olha, vou responder essa por último já. Sim, deve sim. Os pais têm que fazer o que dá na telha. Não ficar pensando duas vezes, não. É assim que educa, tá? Sem matar ninguém, lógico, né? Mas, sim, limitar o horário de uso de internet, limitar o horário, igual quando a gente era criança, não é porque mudou tantos anos para frente que mudou o jeito de cuidar de criança. Porque criança pede limite. E quando ela pede, é para dar. Quando a gente dá limite para a criança, ela melhora tudo na vida dela. Ela vai ser ainda melhor. Limite, ele é difícil de pôr, né? Mas a hora que você aprende a educar, tu vai pôr sempre, não vai sair. Uma vez eu estava conversando com meu pai e ele estava me dando bronca. E eu falei, tu pode parar de ser meu pai 1 segundo, por favor? Ele falou, não. Eu falei, não. Então, nem aí, né? Então, assim, acho que é isso, essa coisa de ter um limite. A gente pede limite para o pai, para a mãe, por quê? Porque a gente, com o limite, a gente faz algo, né? A gente tem um efeito, assim. Então, sim, essa pergunta é interessante. A primeira pergunta, eu já não consigo responder assim, sim ou não. Eu acho que é uma questão que a gente precisa sustentar no dia a dia. Eu acho que liga com o que a gente estava falando antes. Dar o recado, né? Isso. Como fazer com essa questão da autoestima dos filhos? Acho que a gente tem que estar sempre sustentando o que a gente faz com a internet, o que a gente faz com essa tecnologia, com todo esse material de acesso, o que a gente faz escutando nossos filhos também, né? Para não engessá-los a algo nosso, né? Então, essa pergunta eu acho que quando é educação, é vida, é a gente, o outro, essa coisa, eu acho que é diariamente um trabalho. Da hora que a gente acorda, a cada ato que a gente vai tendo com nossos filhos, com nossos pais, a gente está sempre errando e acertando, mas eu acho que a gente tem que manter sempre a questão em aberto e sustentar a angústia da questão aberta, sem querer uma resposta, é assim que faz, vou fazer. Porque se a gente tem uma resposta, é assim que faz, vou fazer, é óbvio que ela não vai dar conta de tudo. Nada vai dar conta de tudo, né? É porque não existe receita ou fórmula também, né, Leandro? Mas, cara, tem uma coisa que esse pai talvez está perguntando, que aí vai com o que você falou e que a Alessandra falou, que é dos adolescentes, das crianças, saberem que eles podem procurar. Antigamente era mais difícil mesmo. Tu teve que resolver quanta coisa sozinha aí, né? Então, agora, hoje, é isso. Tem psicólogo, tem psicanalista, tem um monte de coisa, né? Qualquer um. Se você não quer ir no psicólogo, no psicanalista, ou não quer fazer um trabalho neurolinguístico porque você acha que vão falar que você é louco, não tem problema. Fala com seu médico, fala com seu melhor amigo, ou fala com alguém desconhecido no metrô. Aí não tem metrô, né, Amparo? No busão, sei lá. Fala com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, eu acho que o grande lance dos adolescentes é que se a gente abre escuta para eles e não fica punindo muito eles com o que eles dizem, eles continuam falando. E eu acho que a autoestima vai entrar aí, se é essa a ideia de autoestima, né? Uma coisa que a gente acha que a gente consegue fazer, da gente escutar o que eles têm a dizer, já vai esvaziando um pouco as barreiras que a gente coloca. Faz sentido para vocês isso? Quando a gente põe para fora, os nossos bloqueios tendem a desaguar um pouquinho, vai ficando um pouquinho mais maleável, vai ficando mais molinho, né? Falando por experiência própria também. O fardo fica mais leve, tá? E aquela hora que eu estava falando, né, que a Alessandra falou sobre os relatos dela na internet, a minha amiga Dani, aqui, que é de Piracicaba, falou sobre a representatividade, né, que você acaba representando muitas pessoas que ainda estão na invisibilidade, né,
Alessandra. E a Dani Pio está dizendo aqui excelentes reflexões, né, que os padrões estabelecidos pela sociedade são muito cruéis. Precisamos conversar sobre isso. Está vendo, Dani? Por isso que nós estamos aqui conversando sobre isso. E desconstruir esses padrões para sermos mais felizes. Alessandra, o que é a PNL? É programação neurolinguística, né? É uma forma de você organizar a sua estrutura, o que você é, o que você quer para sua vida e aonde você quer chegar, né? Estudar os nossos comportamentos, os nossos hábitos, as nossas crenças. É uma maneira, assim, de desenvolver a inteligência emocional, né? Para lidar com a nossa vida de uma forma estratégica, alcançar nossos objetivos. Então, assim, programação, que é a parte do cérebro, né? Neurolinguística, que entra aí a parte dos nossos sentidos, né? Que é a questão do olfato, dos olhares, de sentir, e com a comunicação, verbal ou não, entendeu? Então, é uma maneira assim, nela a gente vai parar e pensar quem eu sou, como eu estou, o que eu quero para a minha vida, e como que eu posso fazer para melhorar, para mudar, para que eu me sinta bem, para me reorganizar, entendeu? Porque desde muito pequeno, a gente recebe muita informação. E muitas crenças, a gente cresce engessado em muitas coisas. E muitas vezes, sabe, não vou falar assim, uma coisa simples, tá? Quando você vê criança, o pai fala para a criança assim, a mãe vai dar comida para a criança, se você não comer tudo, eu vou ficar triste. Aí a criança... Se eu não comer tudo, a minha mãe vai ficar triste. Se eu não comer, eu tenho que comer, eu tenho que comer, eu tenho que comer. E aí cresce com essa compulsão de ter que comer. Então, isso é só um exemplo, mas de muitas coisas que é plantado na nossa cabeça desde pequeno, entendeu? Então, é a gente se reorganizar e tentar aí, né, tocar a vida de uma maneira melhor. Quando eu decidi, Sérgio, vir para a internet falar do meu problema, eu recebi o teu convite da live, eu recebi outros convites também, até de fazer palestra em escola para falar sobre o bullying, né? Para mostrar para os jovens que não faz bem, né? Essa questão do bullying, explicar o que aconteceu, para contar minha história e transformar. Aí eu decidi, então, me orientar melhor, buscar conhecimento para poder ajudar as outras pessoas, né? Já que, assim, eu comecei a receber muitas mensagens na internet de pessoas de vários lugares, e não só com alopecia, relatando alguns problemas, né? E perguntando como que foi as minhas decisões e tudo mais. Então, eu achei que eu tinha que me especializar para poder ajudar as outras pessoas. Por isso, eu fui fazer esse curso. E agora, dia 18, eu começo outro, que é o Master em PNL, para ajudar aí na questão das palestras também, que eu pretendo fazer futuramente. E deixa eu só complementar uma coisa, o Sérgio, que o Leandro falou, que eu acho interessante, porque sou mãe de 3 filhos, né? Eu acho que os pais têm que ter uma proximidade com os filhos. Hoje, né, o filho, o acesso à internet é muito legal, mas você tem coisas boas e coisas ruins. E se você não fizer esse filtro, esse limite, né, da mesma forma que ele vai receber informações boas, ele vai receber informações ruins. E se o pai e a mãe não têm uma proximidade com o filho para entender a cabeça dele, ou pelo menos conversar, ou pelo menos que ele tenha vontade de chegar no pai e na mãe e falar, eu não tô legal por causa disso. Essa barreira é que faz hoje esse afastamento dos pais, dos filhos, que não entende a cabeça dos filhos e muitas vezes não consegue ajudar. Muitas vezes o jovem não consegue pedir ajuda, né? E a gente vive num momento da vida que assim, é tudo muito corrido, né? Todo mundo trabalha, levanta cedo e corre, escola e faculdade, não sei o quê. E às vezes, leva o filho para a escola e busca, mas não para olhar, sabe? Como é que tá, como é que foi o dia. Às vezes, 10, 15 minutos de conversa é o suficiente para você, pelo menos, perceber, olha, não tá legal, vamos, né,
buscar ajuda ou tentar, né? Os pais precisam quebrar essa barreira, né? E conversar mais com os jovens. O jovem precisa muito disso, foi o que o Leandro falou, eles têm necessidade de falar, mas muitas vezes eles têm medo também, né? Da bronca que vai levar, ou da forma como ele vai ser interpretado. E um outro detalhe que é importante também, Sérgio, que eu acho que tá legal hoje em dia, é que as pessoas, a questão dos padrões da sociedade existem, mas hoje as pessoas estão quebrando muito isso, né? Eu acho legal porque tem um grupo na internet hoje que chama Mulher Careca uma questão de estilo. São mulheres que estão raspando a cabeça porque elas gostam, por estilo. E aí você vê muitos outros grupos também que estão, sabe, por exemplo, as mulheres antes afrodescendentes que tinham uma preocupação de alisar o cabelo, de ficar com... Hoje elas estão passando por um processo de aceitação também, muitas estão deixando de usar a química que usavam, e são lindas, né? E ficam lindas. Então, eu acho que a gente, assim, tá melhorando, tá mudando, e a tendência é melhorar cada vez mais. Leandro, eu gostaria de... Não, acho que é isso aí. Tá certinho mesmo. Acho que só deixar bem frisado, então, para deixar até minha disponibilidade aqui, até para o pessoal aí do interior, e a gente pode pensar aí em possíveis encaminhamentos, né? Se alguém que está vendo a live, comecem a falar, porque é justamente isso, né? Um dia a gente está comendo e fala, come, senão sua mãe fica triste, você vê? É pela palavra que vem o trauma. O que é o trauma? Muitas vezes a gente fica repetindo a mesma cena de quando a gente era criança, que não satisfaz mais a gente. Naquele dia lá, você comer, sua mãe ficar feliz, valeu, mas no outro dia já não era mais isso. Só foi uma falhinha, né? Só que a gente captura aquela falhinha e vira uma falhinha, quase isso. Vai ficando, né? Capturado mesmo. E aí depois, putz, anos de terapia para ir lá, achar e desfazer, né? Mas isso é inevitável também. Não adianta os pais ficarem reticentes, pisando em ovos, falando, o que eu vou falar que vai traumatizar? Porque senão não dá para ser pai e ser mãe assim, né? Mas o que dá para a gente perceber é cada um por si, né? Aí já o filho percebeu dele, acho que cada sujeito se perceber aí o que foi grampeando aí das falas que os outros falaram, né? E que fica repetindo sem saber, meio automaticamente ao longo da vida, que faz depois a gente procurar reorganizar, né? Com a Alessandra, procurar o consultório do Leandro, para isso, são jeitos de escutar de novo que cena foi aquela que ficou ali, por que eu estou fazendo isso, né? Se não é o que eu quero mais fazer, né? Leandro, eu vejo hoje parece que uma mania das pessoas invalidar a dor do outro, principalmente quando a gente fala sobre bullying, né? Tem gente que fala e joga piadinha e tenta explicar de uma maneira simplista e superficial. Essa geração é mimimi. Cara, se tem uma expressão que me irrita quando eu escuto, é essa expressão. Essa geração é mimimi. Ou então, quando alguém resolve expor, sei lá, num grupo de WhatsApp, alguma dor, alguma problemática, e alguém ali invalida a dor do outro e fala, para de mimimi, cara. Cara, isso me irrita profundamente, Leandro. Tá certo, Sérgio, porque a conduta ética e moral que a gente tem que ter na sociedade, né, é a seguinte: quem decide se machucou ou não é a vítima. Exato. E olha, eu posso falar por experiência própria que machuca. É muito chato quando alguém ri do teu problema. Uhum. Né, porque assim, a pessoa não sabe o que você está sentindo, ela não sabe o que você está passando, por que ela está rindo de você? Uhum. Então, é muito ruim isso. E acontece muito na escola, infelizmente, acontece demais, né? Só que, assim, acho que é isso, a gente tem que parar e pensar mais, porque
a nossa dor nunca é a maior que a do outro, né? Porque às vezes eu tenho um problema, o outro tem, mas o teu problema não é igual ao meu é pior. As pessoas têm mania de fazer essas comparações, mas ela não sabe o que o outro está sentindo. Porque cada um lida de uma forma com aquele problema, né? Tem pessoas que, por exemplo, vai fazer um tratamento e super bem, a outra já não consegue fazer. Então, a gente tem que entender que cada um tem a sua dor e que não deixa de ser, é dor. Não existe a dor pior, a dor melhor, é dor. Né? E respeitar isso daí. Eu acho que essa questão do bullying, Sérgio, tem que ser conversado bastante, sim, porque ela traumatiza, tá? Eu passei isso na escola, então durante anos eu tinha medo de sair, eu tinha medo de entrar numa festa, porque eu fugia da multidão, porque foi na multidão que me pegaram. Então, eu tinha medo de entrar no meio de tumulto, porque aquilo ficou muitos anos enraizado em mim. Traumatiza. Então, eu acho que precisa conversar bastante mesmo sobre isso, né? Eu fui convidada aí para fazer uma palestra quando as aulas voltarem. Eu quero fazer esse trabalho junto com as escolas, sim, para falar sobre bullying, sobre, sabe, essas que parece uma brincadeira. Sérgio, até assim, quando aconteceu comigo, teve reunião de pais e não me convidaram, eu não participei, né? A escola não queria me constranger. Então, convidaram as minhas amigas e os pais das minhas amigas. E depois fiquei sabendo, né? Então, claro, os pais defendiam. Tinha pai e mãe que falava assim, mas é que meu filho é jovem é assim mesmo, eles riem do outro. Tá, jovem é assim mesmo, rindo, mas era... Se fosse a filha deles que tivesse ali, né? Mas não é, né? Jovem não é assim de rir do outro, não. Isso aí é a cultura que tá ali naquela família, que tá adoecida, né? E que o cara defende, que é isso aí. Né? E outra coisa, o jovem gosta de rir com o outro, e não do outro. Uhum. Exato. Então, a gente precisa mudar isso daí. Existe, claro, algumas questões que são culturais, tá? Até assim, falando rapidamente, esse fato da mulher careca, ela é histórico. Na época da Segunda Guerra, né, as francesas, eles raspavam o cabelo delas porque algumas delas eram prostitutas e saíam com soldados. Então, era uma maneira de punir. Para que toda a sociedade visse que elas eram prostitutas, eles raspavam a cabeça dessas mulheres para que a sociedade olhasse, ela é careca, então ela é prostituta, ela é ruim, e aí a sociedade punia essas mulheres. Então, já olhava estranho para uma mulher careca. E existem várias coisas no decorrer da história, né, em torno disso. E aí acaba que vem. E hoje em dia, você pensa assim, acabou? Não, não acabou. Infelizmente, no tráfico, no Rio de Janeiro e na Bahia, acontece muito. Quando as mulheres que são envolvidas no tráfico cometem algum tipo de erro, eles raspam a cabeça delas. É uma punição. Ainda acontece hoje, infelizmente. Legal, gente. Olha, aqui o tempo passa muito rápido. Nós estamos nos aproximando aqui das finalizações, mas antes eu gostaria de perguntar para a Alessandra alguma coisa que, eventualmente, eu tenha esquecido de perguntar, Alessandra, que você gostaria de falar, sei lá, grupos de ajuda, encerra da forma que você quiser, querida. Sérgio, então eu quero primeiro agradecer a toda a minha família, pais, amigos, filhos, meu marido, por todo o apoio que eles me deram sempre. Quero agradecer aos meus colegas de trabalho que me ajudaram muito nesse processo e me ajudam com o acolhimento deles. O grupo que eu faço parte lá do WhatsApp, a Alopecia, a Lilian, né, e o pessoal lá, a Neuza, que deixou aí o recado dela, né, faz parte do grupo, porque eles me ajudaram muito. Eu acho que a troca que a gente tem lá é importante. Então, as pessoas que têm algum problema, né, que procurem esse tipo de grupo, porque ajuda, essa troca ajuda. Eu quero também mandar um abraço grande para os meus companheiros de Rotary, que eles também me ajudaram muito lá na praia, né, e em outras situações, eles sempre me deram muito apoio. E ao pessoal do curso, né, do Practitioner, a Lu, a Ana e toda a turma, que eu tenho aprendido muito com eles. E queria dizer que, assim, eu estou fazendo mentoria, se alguém precisar, quiser conversar, quiser, né, entender melhor o que é a PNL e
De repente, eu posso ajudar você, de alguma forma, né, com o seu problema, a se reestruturar. Eu estou aqui, o meu celular está à disposição, é só me chamar lá. Ou mesmo para bater um papo, tiver alguma outra dúvida, porque eu tenho muita coisa para contar, né? O nosso tempo é curto, mas foram 30 anos, então eu tive muitas experiências. E eu continuo meu trabalho lá no Instagram, postando meus vídeos e contando um pouquinho da minha história. Um grande beijo para todos. Obrigada, Sérgio e Leandro, aí pela oportunidade. Obrigado, querida. Parabéns, viu? Obrigado mesmo. Alessandra. Leandro, você gostaria de terminar falando? Fala o que você quiser. Agora o tempo é seu, enquanto isso eu vou deixar também aqui os seus contatos. Então, eu acho que só fica uma questão interessante aí para a gente encerrar, né? Que é como que a gente enfrenta essa violência que a gente está falando, né? E aí tem algumas coisas que podem nos ajudar a pensar, né? Acho que fica para uma próxima aí, mas acho que essa pergunta é interessante, né? Como é que a gente enfrenta, socialmente falando? Mas eu quero agradecer pelo convite, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, esse papo à noite. Quero mandar um abraço pro pessoal que está em casa, acompanhando a gente também, escrevendo, nossas famílias, né? As pessoas que a gente conhece. E é isso, acho que está tudo dito. Muito legal, cara, muito legal. Bom, quero agradecer aqui, deixa eu ver os comentários aqui, que estão finalizando o nosso encontro. A Giovana Morbi, um beijo para você, Giovana. Está aqui. Pessoal elogiando a live. E, galera, use máscara, pelo amor de Deus, tá? Sim. Paciência, serenidade, vai passar, mas nesse momento pense, né, no outro também, né? No outro. Então, use máscara, que não, se não for por você, pelo outro. Né? Está aqui as manifestações. Muito legal, galera. Adorei. Tá Obrigado, Sérgio. Obrigado, Ale. Quem quiser me chamar também, está aí o meu Insta, @Pai de Rodinhas. Tá bom. Um beijo para todo mundo. Valeu!